E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar aqui um pouquinho sobre o porquê que esses canais masculinistas, em grande parte, eles dão muito certo aí no YouTube, né? Vocês podem ver que de vez em quando eu apelo aqui e gravo um vídeo, né, com algum tema paralelo a Red Pill, MGTOW, qualquer coisa nesse sentido, e eu percebo que dá muita visualização, mais do que a média, né, do meu canal aqui, né, que é um canal pequeno por enquanto. Mas por que dá muita visualização, né? Talvez haja aí algo na psicologia do povo brasileiro, né? Eu não sei dizer. Mas o que eu percebo, né? Essas categorias de explicação da realidade, né? Isso é algo que o povo brasileiro ele já gosta muito disso, né? Você pode ver que, né, existem muitas tendências aí, por exemplo, dentro da psicologia, que lá fora muitas vezes o pessoal nem utiliza mais, né? Como por exemplo a psicanálise, ou a psicologia analítica, né? Eu lembro até que quando eu, na minha infância, na minha adolescência por ali, né, eu estudava muito Freud, né? Eu gostava de ler muito Freud, eu queria ser psicólogo, né? E aí eu enxergava a realidade, enxerguei a realidade por um certo tempo em termos de id, ego e superego, né? Daí depois de um tempo eu abusei do Freud e fui para o Jung, né? E aí eu começava a enxergar tudo no arquétipo da sombra, né? No arquétipo do sábio, enfim, no arquétipo do herói, né? Todos os arquétipos do lado do inconsciente coletivo, né? E eu percebo que a filosofia, né, o pensamento aqui, Red Pill, ele tem algumas categorias de explicação da realidade, né? Como, por exemplo, você tem a M-Sol, você tem a Honradinha, você tem o Chad, né? Você tem o Miqueinha, você tem o Sub-5, né? Enfim, várias coisas nesse sentido aí, né? E esses arquétipos de explicação da realidade, eles vão se encaixar em muitos casos, mas em outros absolutamente eles não vão se encaixar e não vão ser suficientes para você conseguir explicar, né, algumas coisas aí, né? Então, já daí vão aparecer alguns fatos que vão ser considerados aí como anomalias aí no meio, né? Porque, como por exemplo, né? Se em grande parte, né, o que se prega aí dessa filosofia masculinista, Red Pill ou MGTOW, né, fosse 100% verdade, não existiriam casos anômalos, como por exemplo uma mulher que namorava um personal trainer, né, um cara que tinha um corpo ali bem legal, ficar com um mendigo, né, ou seja, um caso anômalo, né. E daí já começam a surgir as explicações para que esse fato ele não fuja à teoria geral, né, que os caras criaram, né. Ah, não, mas esse mendigo ele era shed. Não, mas o mendigo ele tinha traços de alfa, né. Enfim, então começaram a surgir essas explicações aí para tentar explicar um fato anômalo como esse, né? Vão existir fatos que eles vão fugir à regra, né? Mas eu percebo que é só o pensamento que o pessoal, o pessoal sempre vai querer confirmar a regra geral que eles inventaram na cabeça deles, né? Ou seja, não importa o fato que aconteça, não importa se o fato ele diga totalmente o contrário do que diz a teoria geral, né? Esse fato vai ter que ser justificado ou explicado de alguma forma, né? Então os caras vão criar aí as teorias mais mirabolantes para tentar sempre justificar, né? Sempre encaixar aquilo dentro da teoria geral, né? Recentemente eu estava assistindo agora há pouco mesmo, né? Estava assistindo aquele vídeo do Trunks do Futuro, né? Que ele fala da banalização do termo biopsicossocial. É um vídeo que, em certos momentos, eu não concordei muito com o Trunks, né? Porque ele fala que, por exemplo, nesse vídeo, que ideologia não importa, né? Ou seja, que ideologia não importa, né? Ele fala que a esquerda, a direita, não, se você é Red Pill, não se iluda com isso e não sei o que mais, né? Primeiro que boa parte do que é o discurso do Red Pill, ele não teria sobrevida, né, sem um discurso antifeminista, que nasce aonde? Nasce na direita, né? Boa parte do que você tem de argumentos contra o feminismo, né, e o progressismo não vem do movimento Red Pill. O movimento Red Pill ele já pegou os argumentos da direita, né? Boa parte do que os Red Pill têm de argumentos aí já são argumentos da direita, né? Mas, assim, óbvio que o movimento Red Pill brasileiro, especialmente, né, tem um certo ressentimento, né, a respeito
tem um certo ressentimento a respeito do que foi feito aí no governo Bolsonaro, ou pelo menos com a falta de ação do Bolsonaro, né, a respeito de algumas leis misândricas que foram aprovadas, né, durante o governo Bolsonaro, né. Mas vale se frisar que mesmo essas leis misândricas, elas sofreram forte oposição, né, inclusive, né, até da Ana Campanhola aí, que é antifeminista, né, ou seja, de pessoas antifeministas que estavam ali no governo, né. Então, assim, se não fosse essas pessoas, né, a quem o movimento Red Pill ele iria recorrer, né? Então, assim, eu percebo que é um movimento que, em certo ponto, ele chega a não ter uma direção muito fixa e a não ter uma... Ele acaba muitas vezes ficando só na teoria, né? É igual o movimento anarcocapitalista, por exemplo, né? Ele fica só na teoria, né? O pessoal não quer, muitas vezes rejeita, né? Por exemplo, eu não vou me associar aqui a governantes que queiram diminuir o tamanho do Estado, porque eu sou anarcocapitalista e não sou a favor de governo nenhum, né? Então, fica aquele discurso puramente teórico e você não tenta se associar a pessoas que poderiam dar força, né? Dar força a essa tua pauta, né? Então, é um tiro no pé que o movimento Red Pill faz ao querer, né, igualar aí, né, a esquerda, a direita, o conservadorismo e o progressismo aí, como se fossem apenas dois lados da mesma moeda, né? Não são, né? E foi o mesmo tiro no pé que, por exemplo, o MBL deu ao fazer a propaganda do nulo, né? Achando que Bolsonaro ia ser a mesma coisa que Lula, né? E aí temos agora um mês de governo, nós já vimos, né, com os descalabros que tem acontecido aí, que não é a mesma coisa, né? Mas enfim, vamos voltar aqui para o tema do vídeo, né? Esse movimento da Red Pill, ele faz muito sucesso aqui no Brasil porque o Brasil, ele é dominado, né, e isso é uma coisa que faz muito parte aqui do sentimento latino-americano, por uma certa psicologia do ressentimento, né, e uma cultura do fracasso, né, uma cultura de aceitar o fracasso como normal, né, e uma cultura de invejar o sucesso alheio, né. São esses fatores aí que fazem com que as filosofias Red Pill, os pensamentos Red Pill, eles façam muito sucesso aqui no Brasil, né? Mas por quê? Porque ainda que boa parte do que se diga aqui, né, dentro do movimento Red Pill sejam coisas verdadeiras, uma outra parte aí não vai fazer tanto sentido assim. A verdade é essa, né? Outra parte vão ser casos ali que não vão se encaixar à regra geral, né? Então, você vai ter que entender que você não está lidando com matemática puramente, né? Como já aludindo aqui o título do último vídeo do Trunks, né? Em que ele fala sobre a banalização do termo biopsicossocial. Mas eu vejo, né, que o termo biopsicossocial, ele às vezes explica muitas coisas que fogem à regra aqui, né? Porque, por exemplo, existem certas coisas, né, que fogem à natureza do ser humano, né? Que fogem à natureza do ser humano, né? Porque se você pega, por exemplo, o ser humano, ele é um ser inclinado a cumprir o que dita ali a sua biologia, né? Em termos sexuais, o ser humano ele é um ser inclinado à satisfação dos seus desejos, né? Ao prazer da carne. Mas ao mesmo tempo, esse mesmo ser humano que em certo momento ele pode acabar se convertendo e indo para uma igreja, né? E fazer justamente o contrário disso aí, né? Ou seja, tentar renunciar aos prazeres da carne, né? Porque qual sentido faria uma pessoa, por exemplo, ir todo domingo na igreja, mesmo aquela pessoa que muitas vezes passou a semana inteira bebendo e raparigando, né? Então, assim, nós temos alguns fatores que são interessantes aqui, né? E algumas dinâmicas sociais, em muitos casos, elas tendem a se inverter, né? Elas tendem a se inverter, porque em certos ambientes sociais, por exemplo, você adotar um comportamento mais, não vou dizer machista, mas um comportamento que apela mais para
para um comportamento mais dominante, assim, masculino, né? Isso será bem visto, mas já em outros ambientes, como um ambiente universitário altamente progressista, talvez isso não seja visto com bons olhos, né? Ou talvez isso seja aceitado com muitas reservas, ou seja, existem muitas resistências, né, que determinado homem teria que passar para que isso fosse aceito nesse ambiente, né? Então, eu acho que boa parte disso também explica, né, por que o brasileiro ele é uma pessoa que aceita muito isso, né? Que aceita muito esses discursos como se fossem discursos fixos, né? Porque existe de fato um mindset fixo, né? Pegar aqui o termo emprestado da Carol Dweck, né? Psicóloga com PhD aí, norte-americana, mas existe um mindset fixo em termos do que é relacionamento, né? Em termos de que se um relacionamento teu deu certo ou errado, né? A pessoa ela já tende a achar que todos os relacionamentos se explicam por aquela mesma dinâmica, né? E em muitos casos a pessoa ela tá ali no ciclo, né, de sempre se relacionar com pessoas que elas são praticamente a mesma pessoa, né? Às vezes você terminou um namoro com a menina, né? Mas aí você vai namorar a próxima e a próxima parecida com a primeira, né? Ela tem algumas coisas, alguns comportamentos, né? A família dela era muito parecida, a dinâmica familiar dela é muito parecida, né? Então, muitos homens, eles caem nesse ciclo aí também, né? Então, eles tendem a achar também que todas as mulheres são iguais, né? Que todos os relacionamentos são iguais, que em todos os relacionamentos tudo vai ser igual aí, né? Mas, do outro lado da ponta, nós temos aí, né, o pessoal que prega o contrário, né? O pessoal que vai pregar aí o mito do amor romântico, né? Que vai seguir, né, ele vai ter consequências iguais, né? Porque, por acreditar que existe uma pessoa 100% perfeita, todas aquelas que estão dando erradas, que estão dando errado, na verdade, né? É porque não são uma pessoa perfeita. Ou talvez muitas vezes a pessoa se lembra de uma pessoa do passado, ali, né, um mês, um negócio assim, em que aquela pessoa, para ela, né, na visão dela, na visão de quem tá aí imaginando, né, como teria sido esse relacionamento que deu errado por um fator ali, na visão dessa pessoa, talvez o relacionamento dele hoje seria perfeito se estivesse com aquela pessoa ideal, né? Então, eles passam pelo mesmo tipo de processo de ilusão, né? Enquanto que um acha que não existe pessoa perfeita, o outro acha que existe a pessoa 100% perfeita, né? Então, um acha que não existe pessoa, né? Ou seja, que todos os relacionamentos vão dar errado, né? O outro acha que só vai dar certo com uma só pessoa. Mas os dois polos dessa mesma moeda aí, né? Os dois polos que parecem ser extremamente opostos, eles vão desembocar no mesmo resultado, né? Ou seja, no mindset fixo em relação aos relacionamentos, né? Uma crença absoluta de que todos os relacionamentos são iguais, né? E de que tudo vai ser sempre igual e que você nunca vai poder dar a volta por cima em algum relacionamento, né? Ou que o fato de você melhorar como pessoa, né? Ou melhorar os seus atributos como pessoa não vão te proporcionar, talvez no futuro, um relacionamento digno, porque você vai sempre tentar enxergar isso dentro dessas categorias de explicação que você se viciou a tentar entender a realidade, né? Então esse aí é um pouco do que eu penso, né? Eu acho que eu divaguei demais aqui, mas enfim, é isso aí, pessoal.